Oi, galera! Oi, gente, tá vendo que vocês já estão entrando aí? Oi, Gabi! Tudo bom? Tô só escrevendo o nome da live aqui, que é pra deixar pra quem entrar depois ver o que é. Oi, galera! Tudo bom? Oi, Vi! E aí, tudo jóia? Vamos só esperar dar 8h07, que foi a hora que a gente começou. Aliás, Vi, eu quero saber por que é 8h07, hein? Me conta, tem essa história aí do 8h07, me perguntaram hoje. Eu não sei essa resposta, mas a Vi mandou, eu faço. Olha a Lu! Oi, Lu! A gente não se viu no Rio, hein, Lu? Mas vamos se ver a próxima vez. E aí, galera, tudo bem? Antes de começar, enquanto a gente espera dar 8h07, que é a hora. Ah, ó, a Vi aqui falou que é cabala. Por isso que tem que ser 8h07. Muito bem. A minha ideia aqui é fazer uma sequência de lives. Oi, Vivi! Fazer uma sequência de lives toda terça-feira, às 8h07. Agora que a Vi explicou o porquê desse horário. Falando sobre temas atuais e que para realmente ajudar e impactar de fato a vida das pessoas, né? Eu quero agregar real valor. Então, essa aqui é a ideia aqui. Vão ser lives mais curtas, com temas dinâmicos para ajudar a galera. Espero que vocês gostem. Eu costumava fazer umas lives antes, né? Eu fiz bastante lives com vários atletas. Eu peguei atletas que foram selecionados para as Olimpíadas. E aí eu contava sobre a vida deles. E aí o que a gente tirava disso, né? Qual o ensinamento que a gente tirava, pensando sempre em coaching, psicologia positiva, inteligência emocional. O que a gente tirava disso aí. Ó, o Anderson aí, meu guru. E aí eu parei de fazer e agora eu resolvi voltar a fazer as lives pra agregar aí valor real na vida da galera. Então vamos lá, vamos só esperar mais um minutinho e aí a gente começa com o conteúdo. Hoje eu vou falar sobre como lidar com pessoas difíceis. Ó, eu já recebi um monte de mensagem. Quem são pessoas difíceis? O que é difícil? Ah, eu sou difícil. Então eu vou falar um pouquinho sobre tudo isso aqui. Então sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Roberta, eu sou coach. Eu trabalho com psicologia da positividade, sou especialista em inteligência emocional. Tudo que eu faço é baseado ou na metodologia do coaching e, obviamente, com inteligência emocional. Então, tudo que eu tô contando para vocês aqui, eu acredito que a gente precisa primeiro arrumar a casa aqui dentro, para depois a gente poder melhorar o nosso entorno, né? Então, gente, quem puder e quiser mandar o aviãozinho aqui para outras pessoas, para elas entrarem, pra mim vai ser muito legal chamar mais gente, quanto mais gente, melhor. E quem ficar comigo até o final, eu vou entrar lá na minha página, né? Na minha bio, vai ter um link e eu vou dar todo o conteúdo dessa live para vocês. Então, não precisa ficar pensando em anotar, em, sei lá, se tem alguma coisa que você quer guardar, fica tranquilo, que é só você entrar depois lá na minha bio, clicar lá no link e você vai ganhar um PPT todo bonitinho com todo esse conteúdo que eu falei aqui. Porque eu prefiro que vocês estejam comigo, que vocês prestem atenção agora, do que talvez se distrair com alguma coisa. Eu vou ficar só, no máximo, meia hora com vocês. Então, acho que dá pra em meia hora prestar atenção aqui. Eu coloco o fone, ficar só ouvindo rapidinho. É rapidinho, porque a minha ideia é que vocês saiam daqui hoje efetivamente melhores, já com uma mudança de como lidar com essas pessoas difíceis, né? Então concentra aqui comigo, que eu prometo que eu não vou tomar muito tempo de vocês, não vou ficar enchendo linguiça, eu vou falar o que eu tenho que falar, vou passar as dicas, eu vou dar dicas práticas e depois entrego todo o conteúdo para vocês. Gente, quem quiser mandar pergunta, pode mandar, eu vou respondendo durante a live. Eu gosto muito quando acontece interação, né? Não quero ficar aqui falando, não é um monólogo, pode ser um diálogo. Então, quem quiser mandar pergunta aqui, sejam muito bem-vindos. Quem tiver vergonha de mandar, ó, tia Lia, tia, você é meu maior, a minha maior incentivadora, sempre tá aqui comigo. Então, mandem perguntas. Quem não quiser mandar aqui direto, sei lá, por algum motivo, pode ser alguma coisa pessoal, não quer dividir com todo mundo,
pode me mandar no direct, que eu também vou responder. Então, vamos lá, são no máximo 30 minutos e espero que vocês gostem, né? E eu já vou começar com uma grande verdade, né? Todo mundo tem que lidar com essa bucha. Quem não tem uma pessoa muito difícil que tem que lidar constantemente, né? A gente fala assim, o que é uma pessoa difícil? Gente, uma pessoa difícil é quem pra você é difícil lidar. Então, cara, quem não tem uma mãe, quem não tem um tio, quem não tem um primo, a sogra, o marido, o ex-marido, a cunhada, a enteada, o filho. Então, muitas vezes a gente não tem alternativa, a gente precisa aprender a lidar com essas pessoas. Elas não podem sair da nossa vida, ou o chefe, ou algum colega de trabalho, alguém que está na sua equipe, que são pessoas que você, de certa forma, precisa aprender a se relacionar, né? E aí, continuando com já logo as verdades iniciais, né? Eu vou falar logo na lata aqui, que é pra, assim, aqui é uma conversa direta. Amiga, essa pessoa não vai mudar. Então, a gente muitas vezes cria uma expectativa de que, não, cara, essa pessoa ela vai se conscientizar, ou ela vai mudar, e aí você fica esperando aquela mágica acontecer, né? Só que, isso não acontece. E aí, a hora que a mágica não acontece, você vai se frustrando repetitivamente, né? Porque você tá querendo que aquela pessoa mude e ela não vai mudar. Então, o que a gente tem que mudar, né? Como a chance dela, como é muito pequena, existem casos? Sim, existem casos, mas a chance é muito pequena. Então, o que a gente precisa mudar é a forma com que a gente responde conscientemente ao que essa pessoa faz. Ó, a Vi falou que tem um vizinho mala. Vizinho mala cara, eu também tenho um vizinho mala. Falando aqui bem em off. Cara, mala, e aí, o que eu vou fazer? Não vou mudar de casa? Não tem jeito, cara. Vamos ter que lidar. Faz 30 anos que eu tenho um vizinho mala. E por aí a gente vai indo. Então, a gente que precisa mudar a forma com que a gente encara isso. E é isso que eu vou ensinar vocês hoje aqui. Espero que as dicas sejam produtivas. Como vocês vão responder conscientemente, né? E não emocionalmente, né? Vocês vão responder com a razão e não com a emoção aos acontecimentos que essas pessoas causam, tá? Então, o que você vai ganhar com isso, né? Roberta, mas por que eu vou ter que parar pra te ouvir, pra ver o que você vai... o que eu vou ganhar com isso? Gente, tem dois casos de pessoas difíceis que a gente tem que lidar, ou na vida pessoal ou na vida profissional. Cara, nessa vida pessoal, muitas vezes, vamos supor que é o seu filho... O que você vai ganhar com isso? Você vai aprendendo a lidar melhor com o seu filho, você vai ganhar momentos, você vai ganhar história, você vai ganhar um clima favorável na sua casa, você vai ganhar paz, pelo amor de Deus, né? Paz. Principalmente quem tem filho em transição, né? A gente tem muito, muito problema com isso. Ou se você é a sua sogra, né? Você vai ganhar, olha lá, o maridão feliz, a mulher feliz, né? A sogra feliz. Então, tem muitos casos em que a gente precisa fazer isso, né? E quando a gente fala profissionalmente, aí o buraco já fica até um pouco mais embaixo, porque possivelmente, assim, muito possivelmente, você não vai gostar de todas as pessoas que estão trabalhando com você. Isso é um fato. Tem sempre alguém que você não vai gostar e tem sempre alguém... Ó, Joab, aí, oi, Joab! Tem sempre alguém que você não vai gostar e tem sempre alguém... que você vai ter que aprender a lidar. E tudo bem, a gente não tem que gostar, a gente tem que amar todas as pessoas que estão com a gente, né? Que estão trabalhando com a gente ou que estão convivendo com a gente. Agora, se você pensar profissionalmente, quem que vai mais longe, né? Quem que vai ser promovido, quem que vai ter um desempenho melhor, quem que vai conseguir mais da equipe? Quem sabe lidar com essas pessoas, né? Com as pessoas... difíceis. Um filho autista é bem difícil, eu não consigo nem imaginar o que é essa situação, né? Porque é uma coisa instável, tem que ter paciência mesmo, né? E tem que ter muita empatia, né? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso, tem que ter bastante empatia. Ó, o Fê, oi, Fê! E aí,
Então é isso. Então, profissionalmente, quem que você vai promover, né? Se você é um líder e você vai escolher alguém para promover, quem que você vai promover? A pessoa que sabe lidar com todo mundo, né? A pessoa que não sabe lidar com todo mundo, você não vai promover, porque essa pessoa não vai chegar muito longe, né? Então, acho que sucesso profissional, né? O que você vai ganhar com isso? Cara, você vai ganhar paz, você vai ganhar relacionamentos duradouros e você vai ganhar sucesso profissional, né? E vamos lá, o que é uma pessoa difícil? Eu recebi várias perguntas desse tipo hoje. Ah, Roberta, mas o que é uma pessoa difícil? Ah, eu que sou difícil. Gente, quem é difícil muda de pessoa pra pessoa. Uma pessoa que pode ser difícil pra mim, pra eu lidar com essa pessoa, pode não ser pra você, né? Então vamos dar um exemplo aqui, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas organizadas. Então, eu adoro receber minhas amigas aqui em casa, vira e mexe eu faço isso. Minha casa já é famosa por isso. E aí, o que acontece? Elas estão aqui, eu já tô ali, né? Catando copo. As que fumam, eu já tô ali esvaziando o cinzeiro. Eu já não fumo mais, então eu detesto bituca de cigarro no cinzeiro, é uma coisa que me incomoda. Então, eu tô o tempo inteiro ali em cima. Incomoda as pessoas, né? Então, a longo prazo, isso... Quem não tem esse toque, vamos dizer assim, que não é tão organizada que nem eu sou quando eu recebo as pessoas, pode começar até a se sentir um pouco mal em relação a isso, né? E aí, eu comecei a perceber que, gente, olha lá, talvez eu tô deixando até essa pessoa um pouco desconfortável. Então, eu entendi que para essa pessoa pode ser difícil lidar com isso. Ou ao contrário, né? Uma pessoa que é muito bagunceira ou que é muito organizada, lidar com uma pessoa que é muito bagunceira pode causar uma situação de conflito, uma situação difícil. Ou gente que não leva desaforo para casa, que sempre quer resolver tudo ali na hora. Pode ser bom? Pode. De vez em quando pode ser bom, mas também pode ser cansativo, pode ser encrenqueiro, pode arrumar um monte de briga. Eu sou totalmente da paz, eu detesto briga, detesto discussão em público, detesto barraco. Tem gente que não, tem gente que gosta de resolver a coisa ali na hora. Eu tenho umas amigas que são assim, né? Gente, imagina, não vou deixar barato. Pra mim, eu gostaria que deixasse, mas é assim que funciona, né? Então, o que é difícil pra mim pode não ser pra você. E um outro exemplo também, ontem eu tava falando um pouquinho sobre a live de hoje, e aí eu falei, mãe, né? Falando, quem não tem alguém difícil? Mãe. Aí um amigo meu mandou, pô, Roberta, sua mãe é mó legal. Como é que você tá falando da sua mãe? Muda, né? Não vai falar da mãe. Gente, a minha mãe é super legal, não tava falando especificamente da minha mãe, tava falando de mães, né? Mas, provavelmente, pra quem tá de fora, minha mãe é muito mais legal do que pra quem tá aqui todos os dias. E é uma super mãe, uma super avó, ela é ótima, mas a convivência, né, a frequência da convivência também faz com que as pessoas se tornem mais difíceis ou não, né? Então, não existe uma verdade absoluta sobre quem é difícil e quem não é. Existem algumas características que são muito parecidas com as pessoas que são muito difíceis mesmo, mas isso daí, cada um sabe quem é a pedra no sapato ali, né? Quem é aquela pessoa que realmente te incomoda, né? E a primeira dica que eu vou começar dando aqui é que a gente precisa arrumar a casa primeiro, né? A gente precisa primeiro olhar pra dentro, entender o que acontece com a gente, pra depois a gente poder entender como é que a gente vai lidar com os outros. Porque da mesma maneira com que nem todo mundo é difícil pra todo mundo, eu sou uma pessoa muito difícil pra muitas pessoas. Né? Você vai conversar com pessoas que eu tenho que lidar sempre, vão falar, nossa, a Roberta é super difícil, a Roberta é geniosa, ela quer tudo do jeito que ela quer. Tem milhões de coisas que acontecem, milhões de fatores que façam com que eu seja difícil para outras pessoas. E tem algumas pessoas que vão falar, nossa, a Roberta é super fácil, a Roberta é super de boa, ela é tranquila, na verdade, eu não sou tranquila, né? Então depende muito. Então, a primeira coisa que eu falo é sobre a autoconsciência. Isso vai estar tudo no material que eu vou entregar pra vocês, né? Então, a pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer aqui, né, é o que eu faço, né? Quais são as atitudes que eu tenho que faça com que as pessoas me enxerguem como uma pessoa difícil? Aliás, com certeza, né? Não é nem muito possivelmente, é com certeza, existem várias pessoas que me enxergam, que entendem atitudes que eu tenho como atitudes difíceis, né? Então, a dica número 1 que eu falo é autoconsciência. E aí, o que eu acho, né? Que a gente precisa parar pra pensar aqui um pouquinho, né? O que você faz e vamos entender o que é isso. É o passo número 1, porque
quando a gente pega duas... provavelmente quem eu acho difícil de lidar, certamente também acha que eu sou difícil para aquela pessoa, né? Então, o que eu faço de ruim, o que eu faço de que incomoda aquela pessoa, porque se eu já compreendo isso, já amenizo, o meu relacionamento com essa pessoa já vai ser muito mais fácil, né? E aí, então, a primeira coisa é isso, né? O que eu faço, quais são as atitudes que eu tenho, geralmente a gente faz atitudes, a gente tem padrões comportamentais, né? Coisas que a gente faz sempre igual. Então, qual é o padrão comportamental que eu tenho que faz com que as pessoas me entendam como uma pessoa difícil? Oi, Lia! E aí, então essa é a primeira coisa. Vamos pensar, vamos listar, depois vocês podem fazer isso com calma, eu acho que é muito importante. E a segunda dica que eu dou uma vez que eu entendi isso, né, que eu identifiquei isso, aí vem a autogestão, né? O que eu vou fazer para amenizar esses pontos difíceis? Porque de nada adianta se eu só identificar eles, mas aí não faço nada para amenizar ou para minimizar aquilo ali, né? Então, essa é a segunda coisa que a gente tem que pensar. Então, eu identifiquei que, sei lá, eu faço X que é muito difícil. Então, o que eu vou fazer para melhorar aquilo ali e para principalmente não fazer aquilo ali com a outra pessoa que já pegou birra daquilo ali, né? Porque a gente vai pegando uma birra, né? Ainda mais quando a convivência ela tem que acontecer e ela é muito frequente, né? Então, um plano de ação, né? Sobre o que você vai fazer com isso que você identificou. Agora, muitas vezes, né? Então, às vezes você faz isso e a solução ela já melhora bem, porque você parando de cutucar, aquela pessoa já fica mais light, né? E você consegue levar isso numa boa. Agora, muitas vezes a solução não depende só de você, né? E aí, quando não depende só de você, a gente tem que parar pra pensar em qual é o contexto daquilo ali, né? Sempre uma situação difícil, né? Com pessoas difíceis de lidar, acontece uma situação que você enxerga aquilo como difícil, né? E aí, então, vamos parar pra analisar aqui. A gente quer aprender a lidar melhor com essas pessoas. Então, qual é o contexto daquilo ali, né? O que aconteceu, né? Qual foi o fato? É uma coisa grande, né? Ou será que eu tô exagerando? Porque quando a gente pega a birra, qualquer coisinha que aquela pessoa faz, a gente já enxerga como uma coisa gigantesca, né? Porque a gente já pegou birra, ela faz sempre. Então, você fica meio assim. Então, vamos primeiro parar pra pensar, né? É realmente grande ou eu que tô exagerando, né? Será que eu já peguei birra ou não? E aí, se não for muito grande, se dá pra conscientemente você percebe, não, sei lá, acho que também tá bom, eu tô exagerando porque eu já tenho birra daquela pessoa, releva, vamos parar por aí, né? Porque essas pequenas coisinhas que a gente vai se incomodando gastam uma quantidade enorme da nossa energia. E isso é só prejudicial para nós mesmos, né? A gente gasta muita energia e aí você vai ficar gastando mais energia, uma energia desnecessária com uma pessoa que será que vale realmente a pena você gastar energia com essa pessoa? Talvez não, né? Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa parar pra se perguntar, né? Será que eu já peguei birra? E será que vale realmente a pena eu gastar energia com essa pessoa? Se vale a pena de verdade. E aí, então, se sim, né? Se vale a pena, olha, Roberto, isso daí, o que ela fez foi muito ruim, ela é muito difícil, realmente me incomodou, não sei lidar com isso. Então, a gente vai pensar, então, em comportamento, né? Então, pensamos primeiro no contexto, depois a gente vai pensar em comportamento. O que essa pessoa fez para causar esse conflito, né? E aí, quando a gente fala de comportamento, a gente tem duas coisas que a gente precisa pensar, né? O comportamento dela é corriqueiro ou foi pontual? Né? Que aí são duas abordagens diferentes. Cara, isso é uma coisa que essa pessoa nunca faz. Eu já tenho birra com ela, já é difícil, mas ela nunca faz isso, ela fez isso hoje. Beleza, então você vai, senta, você conversa, é mais simples de você lidar com uma coisa que não é corriqueira, que é pontual. Agora, não, Roberta, isso daí, ela faz direto, é corriqueiro, não dá, né? Então, se for corriqueiro,
Então, sim, é corriqueiro, você já viu que o contexto foi ruim. Ela faz isso sempre, aí a gente vai pra parte do impacto, né? Qual é o impacto que isso causa em você? Porque toda ação tem uma reação, obviamente, né? Então, o que que essa pessoa fez, né? O que que causou em você? Qual foi a reação, qual foi o impacto que causou em você? E aí, se esse impacto é muito negativo, aí a gente precisa parar pra lidar com isso, né? Então, pare e pensa, cara, qual foi o resultado disso em mim? É muito negativo, de verdade? Tipo, será que, não tem como relevar? Porque eu vou mesmo gastar toda essa energia com essa pessoa? Se sim, beleza. Então, aí você precisa entender que você vai ter que sentar e resolver, se o impacto for muito grande. Agora, muitas vezes não tem solução, porque mesmo quando a gente quer mudar, já é muito difícil, né? Mudar comportamento é super difícil. Então, se você quer mudar, já é difícil. Aquela pessoa que não quer mudar, amiga, esquece. Porque ela não vai mudar. Então, é praticamente impossível. Então, aí você precisa pensar no quanto você vai se relacionar com aquela pessoa. Qual é o mínimo de tempo que você consegue estar com aquela pessoa. Às vezes pode parecer um pouco radical, mas tem vezes que não tem condição. Então, você vai se afastar de alguma forma, né? Agora, o mais importante da gente pensar aqui é que quando você para se autoavaliar, né, para ter essa autoconsciência e essa autogestão e tentar entender o que você vai fazer para melhorar aquilo ali, você precisa entender que, cara, tudo bem se você não conseguir se manter calmo o tempo inteiro. Porque quando a gente começa a parar para olhar para dentro e a gente vai pensando em qual é a atitude que eu quero ter e qual é o comportamento que eu quero, que condiz com quem eu quero ser, você não vai conseguir fazer isso 100% do tempo. Então, ok, nós somos humanos, é normal, de vez em quando você vai estourar sim, de vez em quando você não vai conseguir manter toda essa calma e tá tudo bem, não tem importância. É uma coisa que eu fico muito. Você quer me ver irritada, e eu já sei disso, mas, cara, sempre isso me incomoda. É quando eu por algum motivo, fico nervosa, fico irritada, perco a razão. Aí falam pra mim, mas você, coach, lida com inteligência emocional, como é que você está agindo dessa maneira? Eu fico louca, porque eu também tenho sangue na veia. Então a gente não consegue, mesmo que você esteja ali estudando sempre, e que você esteja pensando e se desenvolvendo. Não é, ninguém acho que só o Buda mesmo, não tem condição. Às vezes você vai estourar mesmo, né? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que parar pra pensar, né? Tá tudo bem. Você pode estourar sim e tá tudo certo, né? Nós somos humanos e isso acontece com todo mundo. E a última coisa, parando pra olhar pra dentro, é que a gente precisa abrir mão um pouco do controle, né? A gente não pode, e a gente nem tem controle de tudo e de todos. Então, muitas vezes a gente quer controlar a situação, principalmente quem é muito perfeccionista sofre mais ainda com essa parte do controle, né? Porque essas pessoas gostariam que as coisas fossem da maneira com que elas queriam, com que elas imaginam, com que elas idealizam, só que as coisas não são assim. Então, essa pessoa, ela fica resistindo a isso, né? A gente quer controlar tudo, só que a gente não tem controle de tudo. E a gente gasta uma energia enorme tentando ter esse controle, que muitas vezes, aliás, na grande maioria das vezes, não acontece. E aí, quando você para de resistir, de tentar controlar tudo, você consegue até tomar um fôlego para você poder entender como é que você vai sair dessa situação que essa pessoa difícil te causou, da melhor maneira possível, né? Então, essa parte do controle, a gente também tem que entender que não dá pra ter sempre. Agora eu vou falar um pouquinho sobre... Geralmente, né, quem é muito difícil tem várias características em comum, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre elas. Isso não cabe pra 100% dos casos, porque, como eu expliquei antes, uma pessoa difícil pra mim pode não ser pra você e vice-versa, mas são características muito presentes em pessoas muito, muito difíceis, né? A primeira é a inflexibilidade, cara. As pessoas muito difíceis, elas são muito inflexíveis. Elas têm um padrão fixo, né?
na hora de interpretar as coisas e de interpretar o mundo, elas têm uma opinião muito formada sobre tudo. E elas nunca se questionam se isso cabe ou não dentro do contexto em que ela vive. Então, eu tenho essa opinião formada, para mim é assim que tem que ser. E será que isso cabe aqui dentro? Será que isso condiz com o mundo que eu realmente vivo, né? Muitas vezes não. Então, quando você é muito inflexível e você tem essa opinião muito formada em relação às coisas, você acaba que impõe essa opinião muito fortemente, né? E aí, nessa hora que você impõe aquilo ali muito fortemente, você para de ouvir a opinião dos outros. Então, nessa hora, aí você tem uma enorme dificuldade de mudar de comportamento, porque a sua opinião já tá ali formada. Você não consegue flexibilizar isso. Você já tem aquela ideia ali e, cara, pode bater de frente que você vai continuar ali com aquela ideia fixa e vai bater de frente com todo mundo. E isso acaba que prejudica muito o relacionamento e piora muito o relacionamento de pessoas difíceis. A segunda característica muito comum é que elas são muito reclamonas. Eu falo que são os reclamões de plantão, né? Aquela pessoa que tá sempre reclamando de tudo e de todos. Então, quando você reclama muito, a própria palavra já diz, né? Reclamar, você tá clamando de novo, né? Você começa a reclamar daquilo ali, você tá simplesmente pedindo para aquilo ali voltar pra você, né? Então, a própria palavra conta isso pra você. Então, quando a gente reclama, a gente tá vivendo num ciclo vicioso. E todo mundo que reclama demais foca muito no problema e muito pouco na solução. Porque como você tá preocupado em reclamar, você não tá preocupado em resolver. Você tá preocupado em reclamar. E aí, sendo assim, você vira... são pessoas muito pessimistas, muito negativas, né? O tempo todo. Porque como ela tá sempre reclamando, ela tá sempre enxergando o copo meio vazio e não o copo meio cheio. E isso acontece demais, né? E quando você reclama demais, você vira muito crítico, né? Como você tá sempre reclamando, tá sempre enxergando o problema e não solução, a crítica vira muito, muito constante. E aí, nessa hora, você geralmente pode ser agressivo, na forma de você se expressar. E os reclamões de plantão têm muita baixa empatia, né? Eles não conseguem se colocar no lugar do outro e muito menos de inteligência emocional. Né? Inteligência emocional é uma coisa que não tem, né? Eles não sabem muito bem lidar com as emoções que chegam pra eles. São muito intolerantes, né? Então, tudo que é comportamento diferente do que essa pessoa tem, ela não tolera. Então, se eu tenho um comportamento diferente do fulaninho, e o fulaninho é uma pessoa difícil, ele não vai tolerar esse meu comportamento. Então, e essa falta de tolerância traz respostas agressivas, né? Porque como você não tolera, você não concorda, então você responde a isso agressivamente. Para, Lia, não tô falando de você. Você é maravilhosa, Lia. Não tô falando de você. Tá vendo? Eu não acho... Ó, a Lia tá aqui falando que eu tô falando dela. Eu acho a Lia uma pessoa super fácil. Comigo ela é maravilhosa. Tá vendo? A minha irmã hoje falou no chat que eu ia falar dela. Não, a minha irmã, a gente já foi cão e gato. Hoje em dia a gente tá um amor. Minha irmã tá maravilhosa, tá super fácil de lidar também. Então, ó, tô falando bem de você, hein? Então, é isso, tá vendo? Ó, Lia, não tô falando de você, Lia. E, por fim, né, uma característica muito importante também, ela tem uma autoimagem muito distorcida, né? Ela não se enxerga como ela realmente é. Então, quando ela não se enxerga da maneira que ela realmente é, ela acaba criando uma ilusão do que ela é que não condiz com a realidade. Então, quando é assim, fica muito difícil ela assumir os próprios atos, né? E aí ela vai ficando extremamente frustrada com isso, porque ela não tem... ela não se enxerga como ela de verdade é. E isso daí fica pesado, né? Porque você tem uma imagem que não é a real, as pessoas estão te enxergando como você realmente é, mas você não se enxerga dessa maneira. Então, você está sempre em conflito. Sempre em conflito. Então,
Essas são as características das pessoas complicadas. A grande maioria tem isso daí em comum. Gente, quem entrou depois e que não ouviu todo esse conteúdo, é só entrar lá na minha página, no link da bio, vai ter lá. Clica aqui para receber o conteúdo da live. Eu fiz um PPT maravilhoso para vocês. Vai estar tudo isso daí escritinho lá. Vocês guardam de graça para todo mundo presente. Agora, então, já que a gente já parou, já olhou para dentro, já entendeu, já fez um pouquinho de autoanálise, autoconsciência, autogestão, já entendemos o contexto, né? O comportamento, o contexto, o conflito foi muito grande ou não, consequência. Agora eu vou dar dicas para você, na prática, lidar com essas pessoas, né? Então, a gente já olhou para dentro, a gente já sabe quais são as características que essas pessoas têm. Agora, quais são as dicas práticas que eu consigo dar para você lidar melhor a partir de hoje com essa pessoa, ter paz, ter o maridão mais feliz, ter a mulher mais feliz, a sogra, o chefe, todo esse povo aí que a gente vai batendo de frente com a vida, né? Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês, não poderia ser diferente, é a inteligência emocional. Inteligência emocional, para mim, eu sou até um pouco repetitiva nisso, mas é porque minha vida é baseada nisso. O que é inteligência emocional? É você entender, você acolher aquela emoção que veio pra você não ignorar ela e você responder conscientemente a ela em vez de você reagir impensadamente. Por que a gente precisa responder conscientemente? Porque quando a gente vai guardando emoção, ela não vai embora, né? A gente acredita que magicamente ela vai embora. Então engoli aquilo ali, engoli mais um, ela vai ficando ali, né? Só que aí chega uma hora que você não vai engolir mais. E aí geralmente, quando ela volta, que é essa hora que você não consegue mais engolir nada, aí ela volta potencializada e você explode de uma forma muito maior do que se você tivesse acolhido lá no começo e você tivesse, aos poucos, indo lidando com isso. Então, é por isso que eu digo que a gente precisa parar para prestar atenção. A gente nasceu com nossa mãe, com nosso pai, mandando a gente engolir o choro, mandando a gente... isso daí é muito comum, eu ouvi muito isso. Engole o choro. Engolir o choro nada mais é do que você engolir aquela emoção ali, literalmente, né? Engoliu ali, e aí você vai guardando aquilo. Ju, comunicação não violenta é super importante também nesses casos. E eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, né? Sobre essas dicas de expressão corporal, escutativa, empatia. A gente precisa muito disso para lidar com pessoas difíceis, sim. Travou ou não? Estão aqui falando que travou. Espero que não. Será que travou? Alguém me responde aí se travou. Ué. Não, acho que não travou. Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa é inteligência emocional e você ter a sua felicidade em primeiro lugar, né? Então, quando a gente entende as nossas emoções, a gente consegue acolher elas e responder a elas, a gente também sabe quais são os nossos pontos fracos, quais são os nossos pontos fortes. E a gente consegue se basear nas nossas habilidades, nas coisas que a gente sabe fazer bem, de forma natural. E uma vez que a gente entende o nosso comportamento, automaticamente a gente é mais empático para entender o comportamento do outro, né? Então, de novo, a gente precisa olhar primeiro para dentro para depois olhar para fora. E nesse caso, quando vem uma pessoa com um comportamento agressivo ou com um comportamento difícil para você, se você sabe lidar com essa frustração, você sabe no que você é bom, você sabe quais são os seus princípios, quais são as suas atitudes, o que você sabe fazer bem, o que você não sabe fazer, você vai lidar com essa situação, com esse contexto de uma forma muito mais fácil, com muito menos frustração. Então, essa é a primeira coisa que eu falo que a gente tem que ter. Segunda dica que eu dou é empatia e compreensão, né? E quando eu falo de empatia, quando a gente entende as nossas emoções, a gente consegue ser mais empático. E o que é a empatia, né? Pra mim, a empatia é a melhor forma do mundo de lidar com a raiva.
Porque quando você consegue parar pra se colocar no lugar da outra pessoa, empatia de verdade, tá? Não essa que todo mundo fica botando aí hashtag empatia, mas ninguém tem empatia de verdade. Então, quando você consegue parar pra se colocar no lugar de verdade da outra pessoa, em que você vai olhar com os olhos dela, você vai pensar com a cabeça dela, você vai analisar aquela situação através do ponto de vista dela, esquecendo você, pensando no contexto de vida que ela teve, nas influências que ela teve e faz com que você consiga começar a entender o porquê que ela tá agindo daquela maneira. Muitas vezes a gente não sabe o que a outra pessoa tá passando. Podem ter várias situações, sei lá, dentro de casa, ou pode ter várias situações no trabalho que você traz pra casa, ou estresse, ou saúde da família. Tem um monte de coisa que pode estar acontecendo com aquela pessoa que não justifica, tá? Não justifica, mas faz com que você consiga, de certa forma, compreender, né, o porquê que aquela pessoa ela tá agindo daquela maneira, né? E quando a gente também usa bastante a empatia, a gente para de rotular. Porque a gente tem mania de rotular. E quando a gente pega a birra de alguém, a gente já rotular, aquela pessoa é assim. E aí, como ela já virou assim, e aí tudo que ela fizer, fulaninho é mal-humorado, fulaninho é rabugento, pronto, olha lá, chegou o rabugento. Cara, virou um rótulo ali daquela pessoa, e ninguém é nada o tempo inteiro, ninguém é rabugento o tempo inteiro, ninguém é ansioso o tempo inteiro, ninguém é triste o tempo inteiro, ninguém é feliz o tempo inteiro, né? Eu cresci com meus pais me falando que eu era ansiosa. A Roberta é ansiosa. Eu não sou ansiosa o tempo inteiro. Até eu conseguir entender isso, eu tenho momentos de ansiedade, que nem todo mundo tem. Inclusive, eu vou até falar de ansiedade na live que vem. Mas eu não sou ansiosa o tempo inteiro. Eu tenho momentos que eu tô zero ansiosa. Agora, por exemplo, eu tô zero ansiosa. Eu tô aqui fazendo uma coisa que eu gosto, falando de um assunto que eu sei. Eu não tenho ansiedade, mas eu cresci ouvindo que eu era ansiosa. E daí, quando você... Tanto pra quem dá o rótulo, quanto pra quem tem o rótulo, pra quem recebeu o rótulo, isso vira um guarda-chuva. Já que eu sou ansiosa, eu já pensava assim, já que eu sou ansiosa, então eu vou fazer isso, ou eu vou justificar aquilo, ou eu vou... Porque eu já sou ansiosa mesmo. Então, esse rótulo, quando a gente tem a empatia, a gente não segue muito bem o rótulo. O rótulo não cabe dentro disso, né? Da verdadeira empatia. E a compreensão está diretamente ligada à comunicação. E isso também causa muito conflito entre pessoas difíceis, porque muitas vezes pode parecer ridículo. Eu tenho vários testes que eu faço quando eu vou dar a dinâmica de grupo. E é impressionante como as pessoas elas têm problema de comunicação. Todos os grupos que eu vou fazer, por exemplo, construção de equipe, tem problema de comunicação. Então, não necessariamente o que eu tô contando pra você é como você vai entender, né? Então, a comunicação é você de verdade entender o que eu tô querendo te dizer? Será que essa pessoa realmente entendeu? Porque a falta de comunicação, ela gera conflito. Então, muitas vezes o conflito é falta de comunicação. Tanto que quando você para conversar com aquela pessoa, muitas vezes aquilo se resolve. Por quê? Porque não houve a comunicação inicial. Então, a gente não pode mais presumir que tudo é óbvio, que tudo é autoexplicativo. Porque, cara, não é. O meu entendimento sobre uma coisa pode ser completamente diferente do que o seu entendimento sobre aquela mesma coisa, né? A terceira dica é, a gente é diferente, isso é a mágica da vida. Graças a Deus nós somos diferentes, né? Agora, isso quer dizer que a gente não pode esperar que todas as pessoas ajam da maneira com que a gente age. Então isso acontece muito também. Porque se fosse eu faria assim. Cara, mas não é você. É a outra pessoa. Por que ela não faz assim? Não sei, vamos tentar compreender, vamos tentar ter empatia, vamos usar nossa inteligência emocional pra isso. Mas, cara, ela não vai fazer aquilo ali porque não é dela, né? Então, a gente não pode esperar que as pessoas façam o que a gente quer que elas façam. A gente não pode criar essa expectativa, porque não é real. E aí é frustração atrás de frustração. E aí, o que a gente precisa entender é o que essa pessoa difícil ela tá fazendo, né? Que me causa chateação, que me causa frustração, que me causa esse sentimento ruim, que me faz achar que ela é uma pessoa difícil. Isso realmente me irrita
ou é simplesmente porque ela tem uma opinião, uma atitude diferente do que a que eu deveria ter. Ou a que eu esperava que ela tivesse. Às vezes, cara, é só uma opinião diferente, é uma atitude diferente. E é vida que segue. Cada um é de um jeito. A outra coisa que eu falo, a quarta dica que eu dou, é fuja das discussões. Pode parecer muito difícil a gente fugir das discussões, mas, cara, tenta evitar. Presta atenção quanto tempo você fica junto com aquela pessoa. Se é uma pessoa que você pode ficar menos tempo, faz isso. Se é alguém do trabalho que você tem, que senta do seu lado na mesa, você não consegue fazer isso. Mas, cara, se é alguém que dá pra você evitar, não vai ficar dando sopa ali do lado. Porque aí você sabe que vai ser alguma coisa. Isso vai te causar uma probabilidade muito maior de você entrar em conflito com aquela pessoa que é muito difícil de lidar. Então pode parecer radical o que eu tô dizendo, mas, cara, se afasta. Se dá pra você se afastar, se é possível você se afastar, se afasta, porque às vezes essa é a única maneira que você vai ter. E aí você pode usar uma frase bem simples, tipo assim, olha, eu sinto muito que você se sinta assim, ou que você se comporte assim. Cara, se afasta. Sinto muito que você entendeu dessa maneira. E, não vai gastar energia e o seu tempo com uma coisa que não vale muito a pena. Vamos guardar energia para as coisas que importam de verdade, né? Agora, a gente tem que levar em consideração também, que isso é uma coisa que todo mundo tem, que a gente não é o dono da verdade, a gente também não tá sempre certo, né? Isso é uma coisa que a gente tem que parar com essa ideia de que, eu tô sempre certa. Cara, não, para e escuta ali a opinião do outro, que às vezes pode ser até meio ruim, mas, escuta, vai que, né? E muitas vezes quando você para pra realmente escutar, você entende que, cara, pode ter um sentido ali naquela coisa. Outra dica impõe os seus limites, né? Até onde você aguenta aquilo ali. Porque você vai, muitas vezes pra gente evitar conflito, a gente fica extremamente bonzinho, né? Então você vira aquele bem bonzinho que vai aguentando, você fica muito simpáticozinho. Só que isso não é uma coisa sustentável. Por quê? A pessoa difícil, a pessoa que tem essa característica, ela é muito exagerada, né? E ela tende a fazer uma tempestade num copo d'água. E ela tende a estar sempre reclamando demais e estendendo um sofrimento que não é necessário, né? Você lembra que as características dela é que ela reclama muito. Então ela estende aquilo ali. E chega uma hora que você não aguenta mais. Então qual é o seu limite, né? O quanto de tempo você pode aguentar aquilo? E aí, sendo assim, lembra que ela reclama demais e que ela só foca no problema? Vamos então oferecer solução. Você impõe seu limite, olha, fulaninho, até aqui, olha, até aqui eu chego, daqui pra frente não dá mais. Vamos resolver de tal maneira, apresentar solução para esse tipo de pessoa que não consegue ver, pode ser libertador também. Então, vale muito a pena tentar fazer por isso aí. Não se deixar contaminar. É a sexta dica que eu dou. Pode parecer muito difícil, mas também, essas pessoas que são muito difíceis, elas são muito instáveis emocionalmente, né? E sendo assim, elas te contaminam. Porque como elas estão ali naquela instabilidade emocional, né? Aquela coisa que acaba que ela é muito pessimista, ela é muito negativa, e isso acaba que te contamina também, né? Então, o legal é você focar nos fatos, né? Vamos focar no que aconteceu. Em vez de você ficar pensando em problema, vamos focar em fato, em solução, né? E aí você, nessa hora que você não quer se deixar contaminar, vem a comunicação não violenta, que a Ju falou aqui atrás, né? E aí nessa hora a gente tem uma linguagem corporal saudável, e aí a gente pratica a escuta ativa. O que é? É você escutar pra entender e não escutar pra responder, gente. Ninguém faz isso aí. Vamos escutar pra entender o que o outro quer falar primeiro. E aí depois a gente escuta depois que a gente entendeu, você processa e responde. A gente sempre escuta pra responder. Pode parar pra pensar, principalmente quando você tá emocionalmente instável, quando alguma coisa que tá te incomodando muito, você escuta pra responder e não pra entender, né? Então, quando você tem essa atitude, né, essa linguagem corporal e essa escuta ativa, né, em que você tá querendo só entender e não responder, você consegue se manter emocionalmente mais estável e você consegue sofrer esses bombardeios de reclamação
desse povo difícil. E a minha última dica aqui pra terminar a live, que eu falei que era meia hora, já deu 32 minutos. Minha última dica aqui que eu vou contar pra vocês é pra vocês focarem na solução e ser mais claro. Porque quando a gente foca em encontrar a solução, a gente para de ficar elaborando o problema. Isso a gente faz muito, a gente fica pensando em fato do problema, do problema, mas você não foca em como você vai resolver aquilo ali. Então, para de focar nos fatos e vamos focar em solução, né? E aí você apresenta para aquela pessoa formas com que ela pode resolver aquilo ali. Então, gente, para quem não ouviu todo esse conteúdo, espero que vocês peguem essas dicas, que vocês tenham mais paz, que vocês consigam construir relacionamentos mais duradouros e mais tranquilos, né? Que vocês consigam também serem mais bem-sucedidos profissionalmente, que vocês consigam lidar melhor com as pessoas no trabalho de vocês. E todo esse conteúdo é só entrar na minha página, aqui no Insta, lá no link que tá na minha bio. Clica lá, vai ter assim, receba o material da live, alguma coisa assim. Clica lá nesse material e você vai ganhar isso de presente pra você. Gente, eu vou fazer essa sequência de live que eu tô fazendo. A semana que vem vai ser toda terça-feira, às 8h07, por causa da cabala, que a Vi me contou agora. Terça-feira, 8h07, toda terça-feira. A semana que vem eu vou falar sobre como controlar a ansiedade, o mal do século. Eu quero sempre pegar assuntos atuais pra realmente agregar valor na vida de vocês e que vocês saiam daqui um pouquinho melhor. Por que eu faço isso? Pra quem já me conhece, sabe que meu propósito de vida é transformar a vida das pessoas que eu tenho o prazer, o privilégio de tocar um pouquinho melhor. Então, se eu com essa live conseguir transformar a sua vida um pouquinho melhor, eu já tô muito feliz. A minha mãe entrou, só agora. Sorte que ela não ouviu o que eu falei dela antes, hein? Mãe, tô falando de você. Gente, obrigada. Quem quiser me mandar pergunta no direct, por favor, pode mandar. Eu respondo todas lá. E a semana que vem, falando sobre como controlar a ansiedade. Espero vocês, Valeu, gente. Muito obrigada. Como é que eu desligo isso aqui mesmo? Esqueci. Aqui.